Então, pessoal, a nossa primeira questão, ela fala de uma cidade no interior de Minas, e essa cidade, ela criou uma loteria esportiva, né? E essa loteria, ela funciona da seguinte forma: são 28 números no total. Essa informação, ela está tanto aqui dentro do texto, né, de uma forma bem clara, como também pela tabelinha dada aqui embaixo. São 28 números disponíveis. Então, a gente tem esses 28 números aqui. E desses 28 números, a pessoa tem que escolher 5 números para formar o jogo. Então, por exemplo, um jogo poderia ser formado pelos 5 primeiros números: um, dois, três, quatro e 5. Mas existiria uma outra possibilidade de eu formar o jogo com outros 5 números, tirando o número 5 e colocando o número 6. Um, dois, três, quatro, 6. Ou então um, dois, três, o 5 e o 7. Então, eu tenho várias possibilidades de número disponíveis. Então, a pergunta é exatamente isso: quanto que são jogos disponíveis, né, possíveis de ser formado, sendo que são 28 no total, e desses 28 eu tenho que escolher 5. Então, como a ordem dos números que eu escolho, ela não interfere na formação de um jogo, então se eu escolho o número um, 2, 3, 4 e 5, é a mesma coisa que eu tivesse marcado o número 5, o número 4, o número 3, o número 2 e o número um. Então, eles são os mesmos números escolhidos de forma diferente, só que a combinação ela forma o mesmo tipo de jogo. Então, aqui nessa situação, nós temos uma combinação. Quando a ordem dos fatores ele não altera no resultado, nós temos uma combinação. Agora, quando a ordem ela forma coisas que são diferentes, aí nós teríamos um arranjo. Então, a combinação de 28 números no total, que é o total de números disponíveis, e desses 28, 5 serão escolhidos para que eu consiga formar o meu jogo. Então, o primeiro exercício ele constitui basicamente em resolver esta combinação. Então, na parte de cima da minha fração vai ficar 28 junto com o fatorial, e na parte de baixo da minha fração aqui, ela vai ser 28 menos o número 5. 28 menos 5 são 23. Então, vou fazer 23 junto com o fatorial. E ainda tem que repetir o segundo elemento. O segundo elemento é o número 5. Então, eu pego aqui e coloco o número 5 junto com o fatorial. Feito isso, vou ter que resolver agora essa continha. Então, como que eu resolvo de forma mais simplificada? Eu sempre tenho que pegar esse número maior aqui em cima e abrir ele, ou seja, o fatorial ele é uma multiplicação que vai do próprio número até todos os anteriores a ele, até chegar no número um, até chegar no maior número que eu tenho aqui embaixo. Então, o maior número que eu tenho aqui embaixo é o número 23. Então, eu tenho que pegar o 28, abrir o número 28 até chegar no número 23. Então, vai ficar 28 vezes o número 27, e assim até chegar no número 23. 27, depois o 26, o posterior, o número 25, o anterior, perdão, o número 24, o anterior ao 24, o número 23. Chegou no número 23, eu vou copiar o número 23 aqui e vou parar a minha contagem, porque os anteriores a ele seriam 22, 21 e assim por diante até chegar no número um. E coloco o fatorial. Esse fatorial é justamente para dizer porque existe uma continuação após o número 23. E reescrevo o 23 fatorial aqui embaixo, já estava aqui embaixo, que é a subtração entre o 28 e o 5. Então, eu consigo simplificar o meu 23 com esse 23, só que ainda vai me sobrar aqui embaixo esse 5 fatorial. E esse 5 fatorial, ele não é só o número 5, ele é 5 vezes o número 4, vezes o número 3, vezes o 2, até que eu chegue no número um. Então, isso daqui que é o 5 fatorial. O erro comum é das pessoas acabarem pegando o próprio número 5 e copiar o número 5 aqui na parte de baixo.
Feito isso, então agora a calculadora ela vai me auxiliar bastante, porque eu vou ter que pegar 28, multiplicar pelo 27, multiplicar pelo 26, multiplicar pelo 25, multiplicar pelo 24. O 23 eu não multiplico, porque nessa situação ele já foi cancelado, o 23 fatorial, com o número que está embaixo, ele já foram simplificados. Então, essa multiplicação, ela gera um resultado de 11 milhões 793 mil e 600. Então, esse é o número que eu tenho aqui embaixo, na parte de cima da minha fração. Aí, depois, eu tenho que fazer a mesma coisa de multiplicação com os números ali embaixo. Então, eu tenho que pegar 5, multiplicar pelo número 4, multiplicar pelo 3, pelo 2 e pelo 1, e o resultado vai dar um total de 120. Então, a minha conta vai dar aqueles 11 milhões lá em cima, e esses 11 milhões, eu tenho que dividir esses 11 milhões pelo número 120. Então, 11 milhões 793, eu divido pelo número 120 e consigo chegar na minha resposta, que é 98.280. 98.280, ela é o resultado da divisão entre os 11 milhões que ficaram aqui em cima, pelo número de baixo, que é, nesse caso, o número 120.